Boa tarde, amigos do GPEC. Boa tarde, amigos e amigas da internet. Estamos aqui para falar sobre um tema muito importante e eu agradeço bastante o convite do pessoal do GPEC Graça, né, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que fica aqui no bairro da Graça, em Salvador, Bahia. Agradeço pelo convite. O tema de hoje é tormentos da obsessão. E vamos realizar agora uma oração para iniciarmos o trabalho. Amigo e mestre Jesus, companheiro inseparável de todas as horas, que a tua paz, mestre, esteja conosco nesta tarde. Iluminai as nossas mentes, preenchei nossos corações de amor e paz. Que a tua presença esteja conosco, agora e sempre. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos falar sobre obsessão, né? Um tema muito procurado, sobretudo pelas pessoas que não conhecem ainda o Espiritismo e que passam por alguma dificuldade, né? Então, o bom do Espiritismo é que a gente pode esclarecer as coisas, né? Tirarmos do patamar do fantástico e do extraordinário e trazer à luz da razão, né? Então, vamos ver o que é uma obsessão, né? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E aí os espíritos, um espírito responde para ele: nesse sentido, a influência deles é o maior do que acreditais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 459. Então, assim, o que ele quer, o que os espíritos estavam querendo dizer para Kardec? Olha, não tem jeito, tá? Nós vamos estar sempre, o tempo todo, rodeado dos espíritos e nós captamos as mensagens deles, né? Nós captamos as ideias dos espíritos. Porque Kardec também mais adiante vai dizer que todos nós somos médiuns em menor ou maior grau, independentemente de cor, raça, religião, sexo, todos temos uma mediunidade, por mais que ela se pareça ainda muito tênue para a gente, muito simples, né? Muito rarefeita, digamos assim. Mas todos nós podemos captar os pensamentos, as vibrações da espiritualidade. Tá? Então, por isso que os espíritos dizem, olha, às vezes, na maioria das vezes, são os espíritos que governam a sua vida. Claro, se a gente não tiver uma conduta, focar naquilo que é importante para a nossa vida, para a nossa existência, né? Uma sintonia sempre no bem, né? Uma sintonia no trabalho, né? No esforço de cada um de se tornar um espírito melhor. Então, é importante que a gente entenda também a diferença, né? Porque, assim, mediunidade não significa obsessão, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mediunidade é uma capacidade que todo ser humano tem de se conectar com a espiritualidade, ou seja, os espíritos desencarnados em um outro plano existencial. Na maioria das vezes, em outro plano existencial, né? É possível variações da mediunidade, mas, de uma maneira geral, a mediunidade é a capacidade que todos nós temos de nos conectarmos com o plano espiritual. Todos nós. Ora, se todos nós temos isso, é claro que uns têm mais que outros, né? Tem médiuns que enxergam os espíritos, tem médiuns que escutam os espíritos, sentem, incorporam, que é um termo mais popular,
para a gente dizer que aquele médium ele consegue receber tão bem as mensagens dos espíritos através da psicofonia, da vidência, que ele como se incorporasse um espírito, né? Então, todos nós estamos e somos influenciados pelos espíritos desencarnados, e eu digo mais, somos também influenciados pelos encarnados, né? Nós somos influenciados pelos desencarnados e somos influenciados também pelos pensamentos dos encarnados. Né? E é porque o pensamento é a linguagem do espírito. E através desse aparelho nosso medianímico, nós captamos essas energias, né? Essas vibrações, essas ondas, vamos colocar assim, melhor dizendo, né? E todos nós podemos e somos influenciados pelos pensamentos dos espíritos. Mas se eu não quiser, né? É claro que é meio parecido assim. Imagina se você vai a uma festa e tá aquele burburinho, né? Aquele barulho. Qualquer pessoa com uma audição normal vai ouvir os barulhos daquela festa, uma música, as pessoas conversando e tal, né? Nós somos influenciados por aquele barulho. Agora, se você engata uma conversa com um amigo naquela festa, aquilo ali fica tão interessante, ou seja, você entrou em sintonia na conversa com seu amigo, que fica tão interessante que você não presta mais tanta atenção às outras conversas e a outros burburinhos. É assim que se dá quando a gente doma, né, a nossa sintonia, ok? Eu sei um monte de gente mandando boa tarde para mim aí, né? Augusta, boa tarde, Cecília. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui não, tá? Senão eu não vou terminar a palestra de hoje. Mas boa tarde aí para todos que estão entrando nessa nossa conversa sobre obsessão, tá? Então, todos nós sentimos presenças espirituais, né? Nós podemos dizer que as presenças que nós sentimos de uma maneira um pouco mais presentes, né? Podemos chamar elas de interferências, né? Então, nós podemos sentir as interferências espirituais. E as interferências podem ser de três maneiras. Pode ser uma interferência positiva. Poxa, quantas vezes a gente já ouve a pessoa dizer assim, poxa, eu tive uma inspiração, né? Eu tive uma intuição que deu certo, legal, foi boa. Claro que aquilo ali pode ter sido apenas ideias da cabeça dele, mas pode ter sido também algum espírito legal, não estou nem dizendo um espírito evoluído, mas algum espírito camarada, um espírito familiar, que deu uma sugestão, aquilo foi bem aceito, né, pela pessoa, captado através da sua mediunidade, e deu prosseguimento. Então, uma interferência positiva. Existem interferências neutras, que nós devemos estar à torta e à direita recebendo tais interferências, mas a gente nem, né, não dá muita importância para elas, e não são importantes mesmo. E existem as interferências negativas, né? Então, por exemplo, muitos de vocês já devem ter chegado assim no ambiente, numa casa, né? Numa casa de um amigo, ou num trabalho de alguém, algum lugar que você não conhecia normalmente, e sentiu assim uma energia pesada naquele lugar, né? E aí você sai daquele lugar, você volta ao seu estado natural. E aí você fica com aquilo na cabeça, poxa, aquele lugar que eu estava com uma energia pesada, né? Isso não é uma obsessão, né? Você, através, mais uma vez, da sua mediunidade, captou uma interferência, talvez um espírito ali que tivesse precisão de alguma coisa, né? Às vezes você não sabe identificar o que é, ou então a própria energia condensada em um determinado lugar, né? Mas você percebeu, né? Então, nós podemos sofrer interferências negativas o tempo todo, né? E não necessariamente estarmos obsidiados. Né? Pode ser que um espírito problemático passe por nós, né? E pense alguma coisa, não sobre a gente, mas sobre outra coisa,
e a gente capta aquele pensamento, um pensamento negativo, né? Mas pronto, daqui a pouco passou o pensamento, ou seja, aquilo ali não é uma obsessão, né? É uma interferência espiritual que todos nós podemos sentir e sentimos, né? Às vezes a gente dá aquilo ali atribuição a outras coisas, é o cansaço, é o estresse, né? Claro que se essas coisas forem acumulando, né, aí cansaço, estresse, né, aborrecimentos e mais essas interferências espirituais, e nós não fizermos exercícios de profilaxia em relação a essas interferências, isso pode causar mal também, embora não seja ainda uma obsessão, né? Que exercícios de profilaxia a gente pode fazer? Uma oração todo dia, entrar em contato com o seu eu interior, né, com o seu espírito mais profundo, né? Eu não gosto de falar com o seu espírito porque nós somos espíritos, né? Mas com o seu eu mais profundo, entrar numa oração verdadeiramente e, e buscar uma limpeza do seu campo, né? Pode ser um passe no centro espírita, leituras edificantes, enfim, você melhorar a sua sintonia diariamente, né? É como se você estivesse limpando as interferências diárias e também acumulando uma certa precaução, né, perante as que pudessem vir, né? Bom, então, o que é, afinal, obsessão, né? Veja bem, nós somos uma espécie de antena parabólica e vamos captando isso tudo, essas interferências todas que a gente está dizendo, e é por isso que os espíritos dizem, né? Frequentemente, são os espíritos que vos dirigem, né? Agora, como eu já disse antes, para essas interferências básicas e negativas, é isso que eu disse, né? A gente pode também começar a buscar uma transformação pessoal, tentar buscar uma resolução de conflitos em terapias, né? Mudança de sintonia, como já falei antes, tá? E aí algo importante, e o Espiritismo nos dá esse instrumento, né? É nós buscarmos trabalhar a nossa mediunidade. Né? É por isso que muitas vezes eu encontro com pessoas assim na rua e me relatam algum evento assim de mediúnico, ou assim uma interferência desse tipo. Aí eu falo assim, poxa, você deveria conhecer melhor a sua mediunidade, estudar, trabalhar. Aí algumas pessoas dizem, só que, peraí, para os espíritas tudo é questão de mediunidade. Mas né? Se os espíritos o tempo todo estão conosco, né? E se a gente precisa entender essa conversa, né? Ou entender, ou se proteger, enfim, essas interferências espirituais, estudar a mediunidade, educar a mediunidade, né? É algo importante para nós, né? Existem uma série de livros, existem uma série de estudos em centros espíritas seríssimos, como é o caso do GPEC, que permite a gente educar ou desenvolver a nossa mediunidade. E aí eu estou falando, obviamente, para os médiuns mais ou menos, né? Os médiuns de um padrão normal. É óbvio que os médiuns ostensivos, eles devem mesmo buscar a ajuda, né? E devem buscar educar, compreender, estudar e desenvolver a sua mediunidade, porque esses médiuns, como eles ouvem, veem, percebem, sentem muito mais do que os demais, né? Eles podem sofrer mais se não educarem a sua mediunidade, tá? Então, nós todos, é importante a gente partir desse princípio, que todos nós somos e estamos passíveis das interferências espirituais, né? Existem as positivas, existem as neutras, existem as negativas. Existe um tipo de interferência negativa, né, que se caracteriza por uma interferência muito ostensiva e persistente, que nós, dentro da doutrina espírita, nós chamamos de obsessão, né? O que é a obsessão? A obsessão é um espírito, na maioria das vezes, nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes, com a intenção, um espírito desencarnado, com a intenção de prejudicar um espírito que está encarnado, né?
As razões são inúmeras e nós vamos falar um pouco, mas a maioria das obsessões são essas. É um espírito desencarnado, normalmente consciente do que está fazendo, normalmente, né? Que quer prejudicar um espírito desencarnado, ou espírito que já está encarnado, né? E, então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre as pessoas que sofrem esse tipo de interferência espiritual, né? Que é grave, e também sobre as pessoas que causam as interferências espirituais, que são os espíritos, né? Então, é importante que a gente tenha essa distinção, né? A obsessão, perceba, pessoal, a obsessão é uma doença, né? A obsessão é uma doença da alma, né? E como doença, é mais uma exceção do que regra. Então, a maioria das pessoas, no seu estado normal, se elas sentem alguma coisa do plano espiritual, normalmente não é uma obsessão, é uma interferência espiritual, conforme nós já tratamos aqui. A obsessão tem algumas características, né? Primeiro, como eu já disse antes, é uma vontade de um espírito desencarnado, né? Como diria Allan Kardec no Livro dos Médiuns, obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, né? Então, pensam que podem, né, dominar certas pessoas. Às vezes dominam por um determinado tempo, né? Às vezes não, às vezes é rápido aquela obsessão. E quando eu falo por determinado tempo, muitas vezes são anos, muitas vezes são reencarnações e reencarnações que um espírito obsedia o outro e vice-versa, viu? É muito comum em reuniões de desobsessão, eu já dirigi algumas reuniões de desobsessão, que são as reuniões nos centros espíritas que tratam sobre esse tema, né? E aí a gente atende aos espíritos desencarnados, né? Porque uma reunião de desobsessão não é para tratar apenas o obsediado, né? A gente trata o obsessor, né? Principalmente, né? O obsessor é aquele espírito que obsedia, né? Então, muitas vezes o espírito fala assim para a gente: olha, na verdade, quem começou isso foi fulano, né? Ou seja, o que está encarnado. Eu só estou revidando, por exemplo, né? E aí a gente vai tentando entender a história e, na verdade, é quase uma bola de neve, né? Uma vez aquele espírito estava encarnado, sofreu a obsessão, aí ele desencarna e aquele espírito que estava desencarnado reencarna e o que tinha sofrido obsessão numa vida anterior começa a obsediar ele meio que para se vingar, né? Meio não, né? Para se vingar. Então, às vezes fica preso, né, num ciclo vicioso por reencarnações e reencarnações, tá? Então, a obsessão é uma doença. E como é uma doença, é mais uma exceção do que regra. A maioria das pessoas não estão obsediadas. A maioria das pessoas sofre interferência espiritual. Todos nós somos médiuns, pronto. Agora, algumas pessoas, em determinados momentos da vida, né, então a maioria dos casos de obsessão são em determinados momentos da vida, né? Não é o tempo todo, senão a pessoa obsediada não aguentava, e às vezes nem o obsessor aguenta, né? Então, em determinados momentos da vida, sofre a obsessão, né? Então, e assim, a doutrina dos espíritos na codificação básica nos mostra que tem 3 tipos de obsessão, né? A obsessão simples, que é essa que nós vamos comentar agora, que é o mais comum. A fascinação, que é um caso um pouco mais grave, que acometem mais médiuns, né? Médiuns ostensivos, nós chamamos os médiuns que têm a capacidade grande de escrever, né? Ouvir, falar, enfim, se comunicar com os espíritos, chamamos de médiuns ostensivos. Então, alguns espíritos
obviamente mal intencionados, né? Buscam, por exemplo, elogiar bastante o médium, né? Buscam colocar assim alguns temperos na vaidade daquele médium, e aí o médium começa a se achar, né? O médium começa a se autofascinar, a sofrer uma fascinação, né? E aquele espírito se diz que é o bambambam, bam, bam, né? Que é o cara, né? Então, nós vemos, não só dentro da doutrina espírita, mas em inúmeros lugares pelo mundo afora, médios, sobretudo médios ostensivos, fascinados, né, por uma ideia, fascinados por uma ideia que não é dele, que é de um espírito que ele acha que seja, por exemplo, um espírito superior. Tá? Então, às vezes, muito mais perigoso, porque o médium ele não consegue saber que está obsidiado. Né? Tem que alguém chegar e tocar na ferida. Ó, isso aí é fascinação. Né? E a subjugação, que é o caso mais grave, né? Quando praticamente o médium ele perde o médium aí já não necessariamente médiums ostensivos, né? Mas a pessoa encarnada ele perde o controle da sua vida. Praticamente o pensamento do espírito é o seu pensamento, tá? Diferentemente do conceito de algumas igrejas, a gente não entende na doutrina espírita que a obsessão seja uma espécie de possessão, tá? Porque a possessão e o tipo de obsessão, a subjugação é a mais parecida com a possessão, mas a possessão acaba entendendo assim que o espírito desencarnado ele toma posse do corpo do médium, né? Do corpo do encarnado. Isso não é verdade. O espírito ele não toma posse do corpo. Ele toma uma posse relativa da mente. Né? Então, a gente aqui, por exemplo, a gente não tira espírito de dentro de uma pessoa. Né? A nossa terapia é bem diferente. Né? A nossa terapia de desobsessão é conversar com o espírito para que ele perceba o mal e o erro que ele está cometendo ao prejudicar alguém. Né? Então, assim, a maioria das obsessões que nós encontramos, né, e atendemos, né, nos centros espíritas é a obsessão simples, mas o que não deixa de ser uma doença e o que não deixa de ser, muitas vezes, preocupante, né? Porque a pessoa pode, até um determinado momento, adoecer, por exemplo, com uma obsessão, né? Porque ela começa a misturar suas emoções com as emoções do espírito. O espírito sabe, né, na maioria das vezes, aonde atacar, né? Porque ele conhece aquele encarnado já de longas datas, então ele sabe quais são os seus defeitos, né? E quando você conhece alguém bem e sabe os seus defeitos, você pisa logo no calo, né? Então, às vezes pode, por exemplo, excitar a pessoa para que ela se ache que esteja fazendo a melhor coisa do mundo enquanto ela não está, ou então o espírito pode forçar aquela pessoa a ficar triste, a emanar pensamentos tristes, né? Então, assim, é algo grave, né? A obsessão deve ser tratado como tal, tá? Algumas pessoas, quando eu falo sobre obsessão, perguntam, mas por que Deus permite isso? Eu falo, olha, isso é uma obsessão, não acontece por acaso. Aliás, nada acontece por acaso. Tá? Tudo tem uma razão de ser. Né? Do ponto de vista espiritual, nada acontece por acaso. Tudo tem uma forte razão de ser. Então, uma obsessão, muitas vezes não deveria ser, mas para o espírito, sobretudo aquele que está obsediando, um acerto de contas. Né? E o que significa um acerto de contas? Aquele espírito que está ali reencarnado, né, que aparentemente é um bom sujeito, que nunca fez mal a ninguém, mas em outra vida prejudicou aquela pessoa, né? E, de alguma maneira, ela não cresceu, né, do ponto de vista espiritual. Porque, assim, mesmo que você tenha feito mal a alguém, mas se de uma determinada forma você evoluiu espiritualmente,
aquele mal que você fez antes, você não faria mais, pelo contrário, você combate hoje aquele mal, provavelmente a obsessão não aconteceria. Porque, por algumas razões. Porque, primeiro, alguns espíritos olham e pode ter a percepção, poxa, fulano de tal não é mais o mesmo, então eu vou tomar o meu caminho porque ele já mudou, já, né? Outras vezes o espírito nem encontra ele, porque um espírito para encontrar outro, na maioria das vezes, precisa estar em sintonia. Como a sintonia daquele encarnado está em outro nível, o espírito às vezes procura e nem encontra, né, o que está lá, né? Às vezes encontra, mas o cara está fazendo uma tarefa do bem e aí os espíritos que usam, que ajudam aquele encarnado que está fazendo uma tarefa do bem, recebe aquele espírito que está querendo atrapalhar e convence ele para mudar, né? Então, há sempre um compromisso do desencarnado com o encarnado e vice-versa, né? Há também uma abertura, né? A gente chama assim, uma abertura na mente do encarnado para sofrer uma obsessão, tá? Então, ou seja, muitas coisas mal resolvidas dele não estão sendo bem encaminhadas naquela encarnação. Então, ele mesmo começa a entrar no tipo de vibração que chama a atenção daquele espírito que, opa, encontrei fulano, tá? E não mudou nada, está com os mesmos pensamentos, mesmas ações, mesmas atitudes, tá? Então, são essas as características mais comuns das obsessões, né? Existe também essa obsessão de encarnado para desencarnado, né? Uma vez eu estava dirigindo um grupo espírita e aí uma jovem tinha acabado de perder o marido, não acabado não, já tinha uns 2 anos que o marido dela tinha desencarnado, e aí ela começou a dar comunicação, era um grupo ainda de treinamento, né, mediúnico, de educação mediúnica. E aí ela começou a dar, né, comunicação, né, e vira e mexe, dava comunicação do marido, né. A primeira vez eu achei normal, né, tá começando. Mas 6 meses depois, continuava com aquela comunicação do marido e tal, né? Não só essa comunicação, mas dele. Aí, no final de uma reunião, ela falou, sabe, já tem uns 3 anos aí que o meu marido desencarnou e tal. O que você acha que eu faço para ele? Por que você acha que ele está me obsidiando? Aí eu falei, não, eu acho que você é que está obsidiando ele. Você pensa tanto nele que você convida ele para estar com você, né? Claro que às vezes, viu, pessoal, tem essa obsessão, que é uma obsessão mais leve, mas não deixa também de atrapalhar a vida das pessoas, que é uma obsessão de um ente querido que continua a gostar das pessoas e não consegue sair de perto, né? Achando que vai matar a saudade, coisas do gênero, acaba atrapalhando, né? Aí ela falou, não estou nada disso, não, mas o que eu faço para essa distância? Aí eu falei para ela, acho que não sei se ela gostou muito, tá? Eu falei, pô, arruma um namorado, né? Arruma um namorado, que aí você para de... Na verdade, ela achou que eu estava dizendo para ela arrumar um namorado para o marido desencarnado parasse de obsediar ela, mas na verdade eu falei para ela parar de ficar pensando tanto no marido, né? Claro, não estou dizendo que as pessoas que nós amamos a gente não deixe de pensar, não. Fazer oração, vibrar sempre, né? Agradecer pelos momentos que estivemos juntos e que vamos sempre nos encontrar, né? Mas daí a chamar a pessoa para perto de si, né, pode acabar atrapalhando, inclusive, o espírito que está lá, né? Então, nós precisamos domar a nossa mente, né? Bom, alguns comportamentos nossos, né, podem abrir portas para a obsessão, tá? É claro que a grande maioria do caso das obsessões são de espíritos, como eu já disse antes, que têm um quiprocó conosco. Mas existem outras maneiras. Por exemplo, existem espíritos viciados, né? Viciados mesmo nos vícios comuns da Terra, né?
por exemplo, no álcool, no consumo de álcool, no consumo de nicotina, no consumo de outras drogas. E o encarnado pode ser obsidiado, né, se ele também entrar nesse vício, né, estiver desequilibrado e entrar nesse vício. Eu não estou dizendo aqui se uma pessoa toma uma cervejinha no final de semana, uma taça de vinho, que a pessoa está abrindo portas para obsessão, não é isso. Eu estou dizendo vícios, e qualquer tipo de vício. Pode ser de droga, pode ser de comida, né? Então, porque alguns espíritos ignorantes ainda, eles usam o psique da pessoa que está aqui para se alimentar daquele vício, porque eles conseguem sentir, né, o efeito daquela droga através da obsessão que ele faz de uma determinada pessoa encarnada que está usando. Tá? Então, as duas coisas acontecem. Uma obsessão de um espírito, uma obsessão comum de um espírito que queira prejudicar alguém, pode levar aquela pessoa à droga. E uma pessoa que vai para as drogas por vontade própria, ela pode atrair um espírito drogado, né, que não tenha nada a ver com ela, mas que queira compartilhar digamos, os mesmos benefícios, né, entre aspas, que a droga pode lhe dar, né? Então, a gente precisa, por isso que a gente precisa combater nossos vícios, né? A gente precisa se transformar, porque o vício quando a pessoa entra num determinado vício, normalmente por detrás disso tem um incômodo, né? Algo emocional que ela não resolveu muito bem em algum determinado momento, né? A instabilidade emocional, por exemplo, ela pode causar obsessão, né? E em muitos cursos de espiritismo, Universidade Livre do Espírito, eu ministro aulas sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que nós temos de controlar as nossas emoções. E isso pode ser aprendido. Tá? Todos nós temos a capacidade de administrar nossas emoções. As pessoas com forte instabilidade emocional, né, elas podem ser acometidas pela obsessão. É mais uma porta que se abre, né? Então, e de muitas coisas. A necessidade de aprendizado, né? Então, digamos que você, num plano espiritual passado, você foi um obsessor. Né? Aí você reencarna, você não tem mais, aparentemente, um obsessor para te perturbar. Mas, em função do aprendizado, né, nós precisamos aprender aquilo, e aparentemente você só aprenderia se passasse por a prova de uma obsessão. E aí você pode também ser obsidiado por isso. Né? E aí os sentimentos e as ações negativas, né? Invejas, ciúmes, né? Orgulho, vaidade, isso tudo bem alimentado, né, mal administrado, são portas que se abrem para uma obsessão. Né? Então, nós precisamos nos melhorar. Se nós nos melhorarmos, nós estamos fazendo... É como se a gente estivesse criando anticorpos contra a obsessão. Né? Quando a gente melhora do ponto de vista moral, né, quando a gente começa a se melhorar, a ser hoje um espírito melhor do que ontem, amanhã um espírito melhor do que hoje, nós criamos anticorpos contra a obsessão. Tá? Então, é por isso que normalmente faz parte do tratamento de desobsessão do centro espírita falar sobre isso. Né? Agora, algo importante, né, que eu percebo e percebia em vários momentos de uma reunião sobre desobsessão, é que muitas vezes um espírito obsessor e um espírito obsediado, eles eram pessoas, não apenas pessoas encarnadas numa mesma vida, né, que se odiavam, nem sempre, tá? Muitas vezes eram pessoas que se amavam. E aconteceu alguma coisa, né, uma quebra de confiança, uma briga, um conflito de egos, né, de vaidades, e aquilo ali, a moeda virou. Né? O que era amor virou ódio.
Então, assim, e eles não conseguiram se relacionar bem, não conseguiram se resolver naquela vida, tá? E pelo menos um partiu, né, com uma carga de ódio, de revanche, de ressentimento muito forte. Então, é uma coisa importante para a gente perceber, né? Vamos cuidar da gente agora, né? Vamos cuidar dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são muito importantes. A maneira, a forma como nós falamos também. É importante a gente buscar amar as pessoas, né? As pessoas que a gente não tem intimidade, para muita gente parece difícil a gente amar, mas a gente aceitar o próximo, ter alteridade, né? Ter empatia pelo outro. Então, o exercício do perdão, falei essa semana sobre perdão, uma outra live, né, para um outro centro espírita. Aí o perdão é algo que cura a obsessão, né? Então, se você perdoar alguém, né, você está ali fazendo com que aquele elo de ressentimento, de mágoa, de rancor quebre, se rompa, e você acaba libertando, sobretudo você mesmo, daquela conexão com o outro que você não estava muito gostando de ter. E isso é muito visível quando a gente trata os espíritos obsediados. Quando um espírito obsediado, primeiro quando você fala assim, irmão, perdoa fulano, ele quer perdoar que nada e tal, né? Mas quando ele, depois, obviamente, de um tempo de conversa, doutrinação, esclarecimento, né? E também a própria espiritualidade faz isso também, os espíritos lá. A gente não pode pensar que só nós, espíritas, ajudamos essa relação de obsessão com obsediado. No plano espiritual também tem muita ajuda, né? Então, a partir do momento que aquele espírito obsessor, ele perdoa, né, o obsediado, ele mesmo percebe que o bem maior que ele faz é para ele, porque ele se liberta, né? A mágoa, o ressentimento, sobretudo o ódio, é uma prisão, né, que você faz, você se amarra a um objeto, que é uma outra pessoa, do qual você não gostaria de estar tão presente, né? Então, o perdão é uma libertação, né? E tanto para encarnado como para encarnado, mas numa relação de obsessão, é uma libertação muito grande. Não apenas para quem está obsediado, mas, sobretudo, para aquele que obsedia. Tá? Então, nós precisamos exercitar esse trabalho de perdão. Né? Nos centros espíritas, nós falamos sobre o tratamento espírita para a obsessão, nós chamamos de desobsessão. Né? A desobsessão em si não é apenas a reunião mediúnica. Eu sei, a maioria das pessoas, elas chegam no centro espírita querendo... eu digo assim, as pessoas chegam no centro espírita querendo o número 1. É um combo, né? É o combo que eu quero. Eu quero uma água fluidificada, um passe e uma desobsessão. Às vezes tem gente que quer incluir também a doutrinária. Né? E aí, as pessoas acham que a desobsessão é apenas aquela reunião mediúnica, né, que tem ali. Mas não é só aquilo. Né? A reunião mediúnica de desobsessão é um dos tratamentos que o centro espírita faz para terminar aquele processo. Né? Mas, assim, assistir uma doutrinária, por exemplo, né? Se alguém estiver assistindo essa minha conversa aqui e estiver obsidiado, isso faz parte do tratamento dela. Da mesma maneira que o espírito pode estar assistindo, né? Porque o espírito obsessor está ligado mente a mente, né? Normalmente com o espírito obsidiado. Parece aquele negócio que aparece quando você é muito fã, ou quando tá muito, ou fez se inscreveu no canal da pessoa, né? Numa rede social. Quando a pessoa começa a fazer uma live, alguma coisa assim, você é avisado, não é isso? Então, o obsessor é assim, quando a pessoa começa a mexer muito a cabecinha dela,
ele sente que aquilo ali está. Então, o obsessor pode estar assistindo essa palestra aqui, né? Então, a doutrinária no centro espírita também faz parte, né? O tratamento de passes faz parte do tratamento de desobsessão, né? As recomendações para que aquela pessoa que chega ali, ela busque um curso sobre espiritismo, né, para entender melhor o que está acontecendo, né, faça uma boa leitura, não é isso? E, sobretudo, faça uma ação caritativa, né? E aí, sim, quando uma pessoa começa a trabalhar numa ação caritativa, ela muda, né, a sintonia com o universo, né? Então, o que acontece? Eu já disse antes no início, né? O que acontece quando a pessoa muda a sintonia, né? Eleva o seu padrão vibratório. Aquele espírito que está obsidiando, ele fica meio tonto, assim. Mais uma vez, ele recebe, né? Também, opa, peraí, fulano de tal está fazendo algo diferente que eu nunca tinha visto ele fazer. Está entrando, e os espíritos desencarnados sabem disso, está entrando numa outra sintonia, né? Está virando um espírito melhor, tá? Então, essas ações são ações importantes para que a gente possa ter um tratamento adequado, né? Muitos autores sobre saúde, a Organização Mundial de Saúde e muitos centros de pesquisa costumam dizer assim, não existem doenças, não existe doenças, o que existe são doentes. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu costumo dizer também assim, não existe obsessão, o que existe são obsediados. Então, se o obsediado se trata, se cura, né, não vai mais existir obsessão, por mais besteira que aquele obsediado tenha feito. Agora, ele precisa se cuidar, né, de dentro para fora, né? Ele precisa realmente se transformar, né? Não é uma transformação superficial que vai mudar tudo, né? É uma transformação completa, né? Uma transformação onde a pessoa começa a perceber a possibilidade que ela tem de mudar as coisas, né? Eu chamo isso de proatividade espiritual, né? Nós precisamos ter uma proatividade espiritual, né? Que é essa capacidade nossa de nós mesmos nos movermos a favor daquilo que nos faz bem do ponto de vista espiritual. Ações nossas, né? Sem precisar que fulano, ciclano sugira ou mande, né? Não, nós mesmos nos tornarmos proativos espiritualmente. Nós percebermos o grande bem que nos faz termos o controle da nossa vida na nossa mão, né? Então, é a proatividade. Qual é o contrário da proatividade espiritual? É a reatividade, né? Eu vejo muito isso em centros espíritas, né? A pessoa vai, chega mal, né? Obsessor ali, ó, né? Ali, ó, no lombo dele, né? A pessoa chega mal mesmo. Aí chega no centro espírita, recebe, aí pede o número 1, né? O passe, uma água fluidificada, e aí começa a assistir uma palestra, começa a se sentir melhor, né? Aí a pessoa diz, o tratamento você precisa vir, sei lá, 10 vezes assistir as palestras aqui, aí a pessoa vai, aí reclama, 10 vezes? Aí a pessoa vai e tal, aí melhora, passa um mês e meio ali, melhora, porque melhora mesmo, né? O espírito é convidado a conversar, né? Tem muitos espíritos que só a pessoa aproximar do centro espírita ele já fica com medo, né? Então a pessoa começa a melhorar, e ela melhora mesmo por um determinado momento, ela começa a pensar em coisas boas, né? Muda a vibração e muda a sintonia. Daqui a pouco ela fala, já estou bem, eu vou não vou para o centro espírita, não, eu vou fazer outra coisa, vou para farra, vou ver jogo, vou isso, vou aquilo, não sei o quê, né? Daqui a um tempo, aquela pessoa volta de novo, né? E aí, às vezes, eu pergunto, fulano, rapaz, sabe como é que é, né? Comecei a sentir as mesmas coisas que antes, né? Então, essa é a pessoa reativa. A pessoa só vai crescer porque você resolver
uma pendência do passado, não é uma maldade do universo, é uma necessidade de evolução espiritual. A obsessão é uma pendência do passado, né? Então, você resolver uma pendência do passado é um crescimento espiritual. Só que a pessoa é reativa. A vida fica dando oportunidades para ela. Ó, resolva essa pendência. Ela começa a resolver, dá uma mascarada, aí deixa de lado. Aí vem a vida de novo. Resolva essa pendência, hein? Ela começa a resolver aquela pendência, aí volta a esquecer. Pessoas reativas. Pessoas proativas espiritualmente, elas podem até nem pensar em espírito obsessor, né? Mas elas querem saber como se tornar um espírito melhor, quer saber mais sobre a sua mediunidade. Como é que eu faço para ser um médium mais ostensivo, né? Como é que é essa relação espiritual? Ah, deixa eu fazer um curso sobre mediunidade. Pronto. Ah, deixa eu ajudar o centro espírita no seu trabalho caritativo. Legal. Ah, eu posso ajudar a divulgar a doutrina espírita, né? Posso, como a Augusta faz muito bem? Posso. Então, vou fazer aqui. Então, essa pessoa que tem uma proatividade espiritual, e também se perceba como, assim, não é achar que só por isso vai virar anjinho, né? Ou, como nós chamamos na doutrina espírita, um espírito superior. Não é isso, né? Mas é a gente saber, a gente ter a certeza de algo maior, né? Para a gente não ficar trocando coisas menores, né, pelas coisas maiores. Eu costumo chamar as coisas menores, que são as coisas da matéria, de coisa mesmo. Então, assim, às vezes a gente troca a causa pela coisa. O que é a causa? A causa é o espírito, né? E às vezes a gente fica dando muita importância para a coisa, né? A matéria, ela é matéria, né? Ora a gente tem, ora a gente não tem, ora a gente está bem, ora a gente não está, ora está com saúde, ora não está, ora está com dinheiro, ora não está. Enfim, o que a gente não pode é achar que a coisa é preponderante. Não. A coisa, que é a matéria, ela serve ainda para os espíritos nesse atual estágio evolutivo no qual nós nos encontramos, para fazer com que o espírito utilize, né, a coisa e aprenda com o viver na matéria. Mas a causa é sempre o espírito, é sempre a evolução espiritual. Então, se nós nos colocarmos como espíritos atentos à nossa própria evolução, à nossa própria vida, né, perceber a necessidade de amar os outros, e amar os outros na concepção mais ampla, né, de aceitar as diferenças, de ajudar as pessoas que estão precisando, de se colocar no exercício de empatia em relação ao outro. E quando precisar, ou pedir perdão, né? Porque pedir perdão também é tão necessário quanto perdoar. Porque às vezes a pessoa que você magoou, ela ainda não está nessa energia de eu vou procurar ele para ver se a gente resolve as coisas. Não. Então, você que é espírita e é um espírita proativo, né? Procure a pessoa que você tem alguma coisa a resolver, peça perdão. Perdoar não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma grande coragem do espírito, né? Buscar o perdão e perdoar as pessoas é a grande chave que a gente deve mudar daqui para frente no tratamento com os outros, para que nunca mais nós tenhamos que passar por um tratamento de desobsessão, até mesmo porque nós já vamos ter criado anticorpos para que isso não mais aconteça. Pessoal, é isso que eu tenho para a tarde de hoje. Agradeço a todos aqui que estão presentes conosco, né, neste momento. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem. No YouTube, como tem uma dificuldade maior para interagir, eu vejo assim as perguntas, os questionamentos, e depois eu respondo, tá? Tá lá, fica lá gravado na nossa página lá do YouTube, tá bom? Pessoal, um grande beijo para todos, que tenham um ótimo final de semana, né? Muita paz, se cuidem nessas épocas de pandemia, né? E sempre busquem vibrar pelo bem.
Muito obrigado.